todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Business Connection. Esse evento que tem o objetivo de conectar os nossos estudantes da Escola de Negócios aos modelos de negócios digitais. Então, a gente tem sempre o objetivo de entrevistar, né, CEOs, CFOs e todos esses nomes bonitos, né, das startups, que vêm conversar com a gente para apresentar o seu modelo de negócio e falar um pouquinho de qual é o status hoje, como é que eles estão, enfim, os desafios que enfrentam, contar um pouquinho do dia a dia desses negócios para a gente. A professora Luciana Godry está aqui com a gente, eu sou a professora Sara Rocai, e hoje a gente está com o Thiago, que é o CEO, não? Que é? CEO. Ainda é meio em transição, CEO, CTO, tá meio ainda. Tá ali, né? A startup é assim, tudo, né, Thiago? Faz de tudo. Que é nosso estudante do curso de administração aqui da Escola de Negócios e veio contar pra gente um pouquinho, né? Thiago, primeiro conta quem é você e depois fala um pouquinho da Clean, né? Que é a startup aí que você está comandando. Show. Boa noite a todos, meu nome é Thiago Silva, tenho 33 anos. Boa noite, professoras, tudo bem? É um prazer estar aqui essa noite, poder falar. Eu sou um fã de carteirinha da PUC. Eu sou assim, onde eu vou eu carrego o nome da PUC porque me trouxe muitas realizações. E eu tô aqui ainda hoje como aluno, uma jornada um pouquinho longa aí, tô aqui há 6 anos aqui no curso de administração. Mas é a dificuldade de conciliar tudo. Mas como a professora perguntou, eu sou sócio fundador do projeto hoje está como Clean. Começou lá atrás, em 2017, como Clean House Express. Ainda como aluno da PUC, né, eu já estava com 27, 28 anos, resolvi fazer administração. E na época eu procurei curso que me trouxesse uma bagagem de gestão, né? Eu estava numa multinacional já na época da área financeira e lá a gente tinha carreira Y e já tinha feito uma faculdade, uma universidade de ciência da computação, sempre trabalhei com tecnologia desde novo, né? E estava na fase de carreira Y, então já era analista de sistemas sênior naquele momento. E eu estava buscando assim, algo que me trouxesse algo a mais, não só um segundo diploma, mas que me trouxesse uma bagagem diferenciada de fato. E eu comecei a estudar o mercado, olhei outras instituições e gostei da PUC e me apliquei e resolvi fazer PUC. E quando eu entrei na PUC de fato, fazer administração, eu me identifiquei e me encontrei como pessoa. Que estava meio perdidinho lá no fundo, aquele sonho empreendedor, sabe? Que eu tinha quando era mais novo, sempre tive vontade de empreender, mas como eu tinha uma carreira boa já, promissora, estava apagadinha essa chama e aqui dentro reacendeu de novo. Porque já desde o primeiro período, eu fui convidado na época a participar do PIBEP, né? E o professor Paulo Porto, na época, foi na sala, acho que ele era nosso professor, ele era coordenador do PIBEP naquela época, e levou nossa turma para conhecer, assistir a final do PIBEP. Eu falei, cara, sensacional. E para vocês terem uma ideia, eu ainda não tinha quase noção zero sobre o que era startup, inovação, empreendedorismo, ouvia muito pouco. Eu estava muito focado lá em grande multinacional, que era um sonho de criança também, trabalhar em grandes multinacionais, e estava até realizado ali e surgiu essa chama aí. Mas, em resumo, da parte da PUC, como começou a história, foi isso aí em 2017, quando eu iniciei o curso de administração na PUC. Legal. Super legal. Eu peguei 2 coisas aqui, professora Sara. Olha só. Primeiro, para você que tá achando aí que tá demorando demais para você se formar, calma, de repente você precisa de um tempinho aí, então você se esforça um pouquinho aí, que vai dar certo. E sabe que eu tive outro estudante que foi a mesma coisa. Ele também criou uma startup e ele também demorava para se formar, porque às vezes a gente, né, não conseguia ter várias coisas ao mesmo tempo. E eu acho que a gente também tem que se respeitar nesse sentido, né? Entender os nossos tempos, que é uma coisa bem importante. É uma coisa que eu quando tenho a oportunidade de falar para os alunos, eu sempre falo, cara, aproveitem muito a oportunidade, a estrutura que a PUC tem, tanto de capital humano, que são os professores, mestres, doutores que nós temos aqui, quanto capital físico, que é maravilhoso. Então a gente fala hoje a gente fala que é um multiverso, né? Não é multiverso, multiversidade, né? Multiversidade. Cara, é muito legal. Então tem a Hot Milk, que tem uma trilha de empreendedorismo agora já incluso na grade da administração. Eu acho isso muito legal. Na minha época não tinha, era paralelo ainda. Hoje já está dentro da grade. Então a gente sabe que, cara, aproveitem que é uma universidade que tem um valor diferenciado, então aproveitem de fato isso, utilizem dessa estrutura, utilizem desse capital humano. Eu brinco, teve um professor uma vez que falou para mim, cara, eu vou ter que cobrar mentoria desse jeito, né? Ele falou, consultoria. Eu falei, não, negativo, enquanto eu for aluno da PUC, você vai me ajudar. Porque eu tô sempre ali, o professor tá passando no corredor, professor, tô com uma dúvida aqui e aproveito muito isso.
E a segunda coisa que eu tinha notado era a coisa do, não, quero entrar na indústria, quero entrar na multinacional, e não pensava muito na coisa do empreendedorismo. E acho que a professora Sara tem muita informação sobre isso, né? Porque a Sara está muito no empreendedorismo, e acho que para você também. Você acha que isso é uma coisa que é da pessoa, ou é algo que precisa, é uma sementinha que está ali? Você acha que a pessoa tem esse clique empreendedor porque ela vê alguma coisa inovadora, ou porque é alguma coisa dela? Olha, professor, eu penso que sim, que tem, às vezes é da pessoa, é do natural dela, é do instinto dela. Mas eu também falo muito que ser empreendedor, você não precisa necessariamente abrir uma empresa. Eu sempre falo isso. Porque dentro da multinacional que eu trabalhava na área financeira, tinha muito treinamento. Então falava-se muito em soft skills. E hoje em dia uma soft skill muito buscada é justamente ser empreendedor. E ser empreendedor é o quê? Não é abrir uma empresa. Ser empreendedor é resolver problemas todos os dias. Resolver problemas o tempo todo. Buscar solução, buscar o melhor caminho, buscar resultado. E você quer seja um funcionário melhor do que alguém com essa visão? Não. Então as empresas têm essa ciência, buscam muito esse perfil. E uma coisa que eu notei que é muito legal, eu formei muito estagiário lá na Clean e muito estagiário da PUC. Então, eu sempre, por natural, já vinha pessoas com diferenciais em relação a outras universidades. Eu já notei desde o começo. Então, a gente passou muito aluno da PUC lá e entram como estagiário. Em questão de 1, 2 anos, o mercado absorve com salários muito bons, porque tem essa vivência. Assim, comento, trabalhar em multinacional é legal, mas normalmente você tem uma visão mais limitada de um negócio, né? Ou de uma atividade. Então, você fica mais focado, você tem uma atividade mais centralizada e tal. Dentro de uma startup, por exemplo, você vai fazer tudo, tem que ser correria, é pegado, não é porque é um estagiário, vai trabalhar, mas a consequência disso é um aprendizado enorme. Então, isso, inclusive, os nossos entrevistados do último Business Connection, que era a OpenMay e a Nimble, também falaram sobre isso. Falaram, olha, numa startup você tem que fazer muitas coisas, né? Então, a coisa da pluralidade, exato. Isso, né, em administração a gente chama de especialização do trabalho. Alô, pessoal que fez modelagem organizacional comigo, que sabe disso. Que a gente, numa empresa maior, você tende a ser mais especialista no teu trabalho. Numa empresa que é uma startup, você não tem tantas posições, então você acaba tendo que fazer muito mais coisa. Então também é interessante você saber, tá? Se você quiser entrar para o mundo aí da startup, é possível que você não trabalhe com uma coisinha só, você tem que trabalhar com muitas coisas. Isso tem que ter em mente. Eu faço isso na minha seleção, eu explico, né? Eu falo da minha experiência, 12 anos em multinacional. Então eu tenho propriedade e bagagem para falar, cara, é diferente. Sabe, é diferente. Aqui tem que... Mas eu falo que o resultado vai sair um profissional muito bem formado em vários aspectos, tanto humano quanto profissional. E vale a pena porque depois o mercado é o tipo de característica que o mercado vem buscando cada vez mais. Então, né, a pergunta inicial era entre ser empreendedor, por mais que você não tenha aquele tino, não sinta que não é para você, de fato, empreender, mas ter essa característica é muito vantajosa. Super legal. Eu acho que a gente não contou pro povo, Sara, o que é essa empresa. Então, isso que a gente começou aqui no... É que eu me empolguei com a minha história da PUC aqui. Foi, a PUC te amo. Até aproveitar, pessoal, para quem não conhece, o Thiago falou ali na fala dele, o PIBEP, a Hot Milk. Então, para quem ainda não conhece, que está assistindo a gente, a PUC tem um programa que apoia o empreendedorismo, que é o PIBEP, que foi o programa que ele participou. Sim. E a Hot Milk... Fala aí o que é PIBEP, que o povo vai... O que é PIBEP? É um programa de apoio ao empreendedorismo, tá? Então, todos os anos, né, é lançado o edital em que os estudantes podem participar. Agora, até, Thiago, acho que na sua época não tinha, mas agora tem microseed. Não sei. Tinha, Capital Semente. Já tinha. Então, as melhores ideias... E então, ajuda, são, hein? Faz diferença, Capital Semente, poder, as mentorias, tudo. Para o MVP e tudo mais, né? Para o produto mínimo viável, também, para quem não sabe. O pessoal tá tipo, meu Deus, vocês estão falando umas palavras que eu não sei. E também a Hot Milk também apoiou, né, Thiago, ali o início ali Hot Milk, grande parceira nossa, nós ficamos ali incubados na Hot Milk por uns 2 anos depois que a gente saiu aqui da PUC e nos ajudou muito. E sempre a mentoria, esse capital humano vale muito, assim, cara, às vezes você tá com uma dúvida, um problema que você não conhece, você não sabe para onde ir, se você for tentar sozinho, teu caminho pode ser muito mais longo, muito mais tortuoso e dificultoso. Quando você pega um mentor, seja professor, seja do mercado, fala, não, cara, eu já passei por isso, então faz assim, faz assado, te economiza muito tempo e muito recurso que normalmente é escasso, né?
E o legal que o Thiago comentou ali, né, do intraempreendedor, que a gente fala muito também, né, que é o cara, ou empreendedor corporativo, que é quem empreende nas organizações em que atua, né? E até se o Thiago falasse que o empreendedor é só aquele que tem o negócio próprio, eu ia brigar com ele, porque ele é meu aluno, entendeu? Peraí, você fez disciplina comigo? Peraí, que o semestre então, ainda não acabou. Prestei atenção na aula. Então vamos lá, Thiago, conta pra gente o que é a sua empresa, qual que é a proposta. Então, vou aproveitar e vou tentar, que eu não tenho, pegando algum dos termos que a gente já utiliza aqui, fazer o elevator pitch, que é aquele de 1 minuto, né? Pra tentar resumir. Eu tô acostumado a fazer de 3, 4, vamos ver se eu acerto um curtinho aqui, né? Então, a Clean é a conexão mais rápida e segura entre profissionais autônomos de limpeza e clientes residenciais e comerciais. Então, nós conectamos, mais conhecido comumente no Brasil como diaristas, a clientes que demandam de limpeza por hora e variável. Temos muita tecnologia, então aplicativo para cliente, aplicativo para os profissionais e um completo sistema e robusto sistema de gestão e automação do negócio como um todo. Como startup, tecnologia é um dos principais pilares nossos, mas eu sempre falo, o principal pilar são as pessoas. Porque eu acredito que limpeza é importante, mas cuidar das pessoas é essencial. Então aqui eu sempre peço para fazer aquele paralelo, contei a historinha da PUC, mas tem uma história mais legal que eu gosto de contar porque faz parte de toda essa história. Ela começa muito antes. Eu sou filho da Dona Josi, e a Dona Josi sempre trabalhou muito como diarista e empregada doméstica para sustentar a casa e os filhos. Então mãe solteira com 4 filhos, e eu sou o mais velho. Então vocês imaginem a dificuldade. Então acompanhei a jornada dessa mulher para poder criar os filhos, né? E comecei a trabalhar muito cedo para ajudá-la. Então, como eu falei lá atrás, já estava com uma carreira promissora, legal, casado, um filho pequeno, me deparo com um pedido de minha mãe, para que eu pudesse ajudá-la a conseguir mais trabalho como diarista. E eu, com certeza, comecei a ajudar a preencher a agenda dela, e eu percebi naquele momento, cara, ainda existe muito problema. Passaram quase 20 anos, assim, e, cara, parece que é a mesma coisa, falta, sabe? E o detalhe, assim, que eu percebi, principalmente, foi que tinha muita demanda. Muita demanda. Né? E eu trouxe para dentro da universidade na época, dentro da aula daí com o professor Ricardo Reicher, na aula de métodos de pesquisa. Falei, professor, o que você acha? Ele falou, cara, pesquisa. Estava na aula de pesquisa ali, comecei a fazer pesquisa de mercado, talvez como um TCC e tal. E foi. Como tinha uma demanda enorme, a gente viu um potencial muito grande e um problema, uma dor que precisava ser resolvida. Então, quando a gente estava falando de startup, aí qual que é o principal objetivo? Resolver uma dor. Resolver um problema. Então a gente pegou as dores dessas mulheres, porque eu tinha conhecimento de causa, e a mãe da minha esposa também é empregada doméstica, e a gente conhece então a luta dessas mulheres, e assim nasceu lá em 2017 a Clean House Express, que conectava essas profissionais autônomas a clientes para que elas pudessem complementar a sua renda, né, complementar a sua agenda de trabalho para ter mais renda, e a gente sempre focou muito em profissionalismo, né, treinamentos e principalmente cuidado, valorização, carinho e respeito para com as mulheres, que faz total diferença para que elas possam entregar um bom trabalho lá na ponta. Esse é assim, o resumo rápido do que aconteceu, e daqui para frente a gente tem bastante evolução e história legal para contar, que a gente vai conversando aqui. Muito legal, Thiago, essa história. E o interessante é que a gente sempre comenta, né, nas aulas que o empreendedor ele precisa estar atento, observando o que está acontecendo ao seu redor. E, normalmente, isso também é impulsionado por uma dor pessoal, que é o caso da Clean, né? Acabou que, por uma dor que você percebeu na família, né, a necessidade e a oportunidade da criação desse negócio. E o interessante é que isso já existe há muito tempo, né? Exato. Então, aí, fala pra gente qual que foi o pulo do gato, Thiago, para você iniciar. Isso é uma coisa que a gente ouve muito no jargão de startup, né? Às vezes, acho que hoje, já, pelo menos para mim, está muito difundido, não sei, vamos ver, os alunos estão começando aí. Às vezes há uma certa confusão entre invenção, né? Ser um inventor e inovar. Inovar não é inventar a roda, não é inventar algo do zero, né? Isso é mais para a área científica e tal. Inovação é justamente melhorar coisas serviços, habilidades que normalmente já existem, ou problemas que já existem, trazer soluções melhores. Quando a gente pega o caso clássico do Uber, que o pessoal deve ouvir muito, transporte de pessoas sempre existiu, motorista particular, táxi sempre existiu, assim como a professora falou. O serviço de limpeza e de diarista sempre existiu. E eu percebi naquela época que tinham muitas empresas que faziam isso, mas nenhuma de fato resolvia um problema chave. Na minha visão, é um problema chave, que é um mercado que, se você for fazer uma entrevista com as pessoas hoje, é igual assim, não querendo pegar lá pejorativo, mas quando fala de pedreiro. Então, sabe a dificuldade. Você pedreiro, tem aquele problema, tem isso. Diarista também. Diarista falta, diarista isso, diarista aquilo. Mas por que isso acontece? Alguém já parou para olhar por que de fato isso é assim? O que a gente precisa para quem está lá
tenha entendimento que ela é uma boa profissional, que ela tem que ser uma boa profissional, que ela é uma profissional, que ela não pode simplesmente faltar, que ela não pode fazer coisas no dia a dia, às vezes até... Então, eu trago muito disso assim, a gente identificou, quando a gente fala em dor, e lá no método de pesquisa, identificar o cliente. Qual que era o principal problema? Pegando um gancho lá atrás, eu fiz assim, estudei o mercado europeu e o mercado americano para trazer novas tendências para dentro do Brasil. Por isso que lá atrás o nome surgiu como Clean House Express. E a gente foi o primeiro projeto a diaristas levarem todos os produtos de limpeza. A gente trouxe essa pegada, né, de trazer coisa nova, né? Mas chegando aqui eu preciso também conhecer o brasileiro. Como que o cliente, assim, nesse caso, olhando especificamente o cliente final. E a gente fez pesquisa muito com esse público para identificar qual que era o problema que ele tinha ao contratar uma diarista. Surgiram diversas coisas, mas que a gente podia elencar. Em primeiro lugar era a segurança. Né? Quem eu estou colocando dentro do meu lar? É algo muito íntimo, muito pessoal. E depois, dentre outras, assim, você pega atraso, falta, às vezes mexer na geladeira, sem não uma permissão, mas assim, uma educação, às vezes, entre outras coisas que surgiram ali, pagamento, tudo a gente compilou e falou, cara, isso é falta de profissionalismo. Então a gente atua em resolver essas duas dores do cliente. Então, falta de segurança e falta de profissionalismo. E quando a gente pega isso, como que eu resolvo isso? Uma coisa que eu sempre brinco. Não resolve, como muitas plataformas, muitas empresas fazem, se nós tivermos o melhor aplicativo, o melhor marketing, vai fazer um marketing sensacional, vou anunciar na grande mídia, no rádio, se eu tiver bom atendimento, se a hora que eu for entregar uma diarista lá na ponta, ela não entregar, não atender o problema do cliente, não vai resolver, que é o que vinha acontecendo muito. Então a gente deu um passo para trás e com esse conhecimento de causa que eu tinha, como que eu resolvi isso? A gente identificou que era trabalho com elas. Então, por que ela falta? Por que ela não avisa? Por que ela não se sente essa profissional? E é mesmo assim um sentimento, uma falta de sentimento de pertencimento, uma falta de entender que ela é uma profissional. Né? Ela, normalmente, se você conversa, fala assim, eu sou diarista, é assim mesmo, não tem problema, sempre fiz assim. Então a gente fala, não é. Você é uma profissional, você tem que entregar um bom trabalho profissional. E hoje, com essa evolução, com tudo que a gente aprendeu ao longo desses 5 anos, nós criamos o EduClean. Né? A marca teve todo um rebranding, que é importante falar, que como eu falei, nasceu como Clean House Express lá atrás, e hoje é só Clean, C-L-I-N. Então a gente deu essa brasileirada no nome, reduziu ele, ficou um nome próprio, curto, bem legal, a gente gosta muito do novo branding. E com a Clean nasceu o EduClean, que a gente pegou e criou essa plataforma de educação online, pegou todos os treinamentos que nós aprendemos e desenvolvemos, e as principais trilhas que nós trabalhamos é desenvolvimento pessoal e profissionalismo. Então, por exemplo, quando eu falo de desenvolvimento pessoal, eu falo bastante, né? As nossas diaristas sabem sim o que é feedback. Que quando você fala atrás, como é que você vai ensinar uma diarista o que é feedback? Você pode, elas têm capacidade de entender e conhecer. Então, eu tenho 4 treinamentos que falam só sobre feedback. Porque, claro, eu tenho que fazer uma introdução da terminologia da palavra, do significado da palavra, para depois do significado da ação, da reação que você tem que ter, de como receber, de como dar um feedback, porque elas são acostumadas, por exemplo, às vezes trabalhar sozinha. Então agora às vezes você vai em dupla, você vai em 3, 4, então você tem que saber trabalhar em grupo, tem que saber dar um feedback do trabalho ali, ser receptivo, então tudo isso a gente trabalha com o EduClean. Se eu tiver um tempo aqui para falar, né, acho que a professora chegou a perguntar quando a gente estava nos bastidores aqui da pandemia de 2020. Como que surgiu esse novo rebrand? Eu acho muito legal contar. Porque quando veio a pandemia foi um ano desafiador para todo mundo. E para nós foi um grande impacto. Porque nós, na ponta, apesar de ter a tecnologia, na ponta é uma pessoa física trabalhando que utiliza transporte público na casa de outras pessoas. Então você tem um potencial de transmissão, né? E a gente ficou muito preocupado com isso. E a gente teve que se organizar muito rápido, mas eu tive que tomar uma decisão estratégica lá atrás, pensando nelas também. Porque quando a gente fala de profissional autônomo no Brasil, e eu sempre falo isso, o brasileiro médio, por natureza, já não tem uma educação financeira muito alta. Elas também e principalmente. E o brasileiro não tem a reserva de emergência. E quem dirá um profissional autônomo? E o profissional autônomo parou de trabalhar amanhã, não tem o dinheiro, não pode, acabou um gás, não tem como comprar, como vai pagar aluguel? E a gente não podia simplesmente, infelizmente, outras plataformas muito similares a nós que a gente está conversando, por exemplo, de São Paulo e de outras regiões do Brasil, decidiram ficar em casa. E eu entendo a decisão, né? Era uma decisão muito difícil, mas nós olhamos e falamos, não, nós precisamos continuar trabalhando com segurança. E a gente se estruturou e se preparou para ajudar essas mulheres a continuarem trabalhando com segurança. Então, tanto do lado do cliente, então foi uma comunicação muito forte com o cliente,
de como se preparar para receber essa limpeza de quem precisava, das diaristas, quem não pode, é grupo de risco, tem grupo de risco em casa e tem uma reserva e quiser, fique em casa, se resguarde. Quem precisar trabalhar, a gente vai se organizar. Então a gente fez mutirão de carona solidária, junto com elas, no possível, tentar usar Uber para reduzir o transporte público, levar muda de roupa, então você chegou no cliente, troca de roupa, chegou na sua casa também, troca de roupa de novo, porque você tem que proteger a família do cliente e a sua família, use máscara, álcool em gel, tudo, e graças a Deus deu muito certo. Então quando veio a pandemia, na última semana de março, nós tivemos uma queda foi assim, 3/4 de receita. Então é assim, de faturamento de 160 mil que a gente tinha, caiu para 30, 40 mil. Foi um negócio assim. Então, além de eu ter que preservar a empresa, a sobrevivência da empresa, tinha que pensar nessas mulheres. Então, a gente fez vaquinha, fez tudo, continuamos trabalhando, graças a Deus deu muito certo. Dessa queda de março até final do ano, dezembro, foi um crescimento de 380%. Uau. E, graças a Deus, ninguém das nossas profissionais ficou internada, ninguém morreu. Bom, né? Assim, foi um sucesso, graças a Deus. O nosso projeto sobreviveu. Hoje é um dos maiores de referência do Brasil, porque tinha uns grandes que optaram por ficar em casa e não conseguiram sobreviver como empresa. Porque você, como empresário, tem que pensar nisso também, né? E como é que eu faço? Como é que vai? E aí? Então a gente tomou essa decisão e, claro, muita orientação, muito treinamento e deu certo. Mas só que deu caindo uma reflexão muito grande naquele momento, né? Eu sempre falo uma coisa que eu, como empreendedor, que eu tinha que estar atento. Eu falo para elas que elas têm que ter renda. Que elas buscam dentro da plataforma, para elas enxergarem valor dentro da plataforma é renda. Então eu sempre tomei cuidado, é uma balança. Eu nunca, e até hoje, assim, não adianta eu colocar muito cliente para dentro se não tiver profissional, porque o cliente vai tentar contratar o serviço, não vai ter profissional, ele vai se frustrar. E do outro lado também, não adianta eu cadastrar um monte de profissional e elas não terem o serviço, porque elas esperam a renda, elas não vão ver valor na plataforma e vão sair também. Mas a gente ia naquela época ali de 120, daí caiu naquela época para umas 70, 80 trabalhando, que conseguiram continuar trabalhando, puderam continuar trabalhando. E a gente teve uma enxurrada de cadastros, assim, muita gente pedindo para poder trabalhar, mas eu tinha atender aquelas que já estavam na base, conforme a demanda que tinha caído muito. Mas com uma reflexão, o projeto nasceu para quê? Para ajudar essas mulheres. A gente está fazendo isso hoje, de fato? Eu falei, cara, a gente não está. Por mais que eu tenha aqui mais de 100 mulheres treinando, capacitando e tendo renda, mas ainda é pouco. Eu sentia e eu queria fazer mais. Foi quando a gente fez esse novo rebranding, saiu de Clean House, até o branding principal foi sempre pensando nelas, né? Que a gente brincava no escritório. Quando liga uma profissional nova, faz um cadastro lá no site da Clean House Express. Eu não sabia escrever e tal. Pensa a dificuldade dela para procurar aquilo, né? E como que a gente melhora? Então a gente até tentou outros domínios na época, diaristas.com, algumas coisas assim, mas a gente conseguiu o Clean, que a gente, como eu já comentei, que a gente gostou muito do branding. E a gente eu voltei a estudar e pesquisar mercado de novo, e eu vi alguns dados que me chamaram muita atenção naquela época. Tem um dado da Organização Mundial do Trabalho que aponta que existem 7 milhões de empregadas domésticas e diaristas no Brasil. É a maior população do mundo de empregadas domésticas. Com certeza. Então, esse dado aponta 18 milhões no mundo, 7 estão no Brasil. Se eu não me engano, 9 milhões na América Latina, 7 no Brasil. E nessa reflexão, como que eu faço para ajudar essas mulheres de fato, com toda essa bagagem que a gente tem, que a gente sabe que elas precisam e sabe como ajudá-las? Foi aí que nasceu o EduClean, que é a primeira plataforma de educação online para diaristas de todo o Brasil. Essa plataforma não tem custo nenhum, elas podem entrar e se cadastrar e ter acesso a todos os treinamentos. Então tudo que a gente aprendeu, a gente começou a gravar e assim, treinamentos de altíssima qualidade. Eu tenho uma pessoa que vem fazer a gravação com câmera profissional. Os vídeos são editados, são gravados em estúdio, são roteirizados, assim, porque é pensado para o dia a dia, para a necessidade delas. Então eu trago exemplos práticos para o dia a dia dela, para que ela entenda do que nós estamos falando. Tenho professores da PUC convidados que fazem algumas falas e alguns treinamentos. Depois os vídeos são todos editados e legendados para ter acessibilidade. Então, assim, é um custo alto para fazer tudo isso. E não tem mensalidade essa plataforma hoje para que a gente possa principalmente conhecer essas mulheres de todo o Brasil e ajudá-las. Essa vai ser a porta de entrada para o projeto, mas já faz parte de continuar esse nosso impacto social.
Super legal. Deixa eu até fazer um comentário aqui para você que está ouvindo. Uma das coisas que ele estava falando é assim, a gente fez pesquisa, mas uma das coisas bem importantes para você aí que está aprendendo, entrando nesse mundo, é que você, quando você faz pesquisa, você tem que saber traduzir isso para o teu negócio, né? Então, assim, fiz pesquisa e descobri que tem as dores. Tá, mas e como é que eu construo uma resposta para isso? Porque normalmente quando a gente faz pesquisa, a pesquisa não te dá o resultado do que você deve fazer. Ele te dá um panorama, ele te dá uma fotografia, fala assim, ó, a situação é essa. E aí o que você falou, não, a gente entendeu que a situação é essa, então agora vamos pensar em formar essas pessoas. E a outra coisa muito interessante que eu acho que você falou e que me pisca o olho aqui, né, que me deu um clique, é essa coisa da identidade, né? Porque, então assim, eu sou diarista, mas é assim mesmo, não, sou diarista porque é o que sobrou, né? E eu acho que essa é uma coisa muito interessante, que é o trabalho de vocês, de dizer assim, não, existe uma identidade aí, existe um profissionalismo atrás disso, não é simplesmente um trabalho que você faz só porque não tem nenhuma outra opção, né? Exato. Então essa lógica da identidade eu acho super importante e inclusive os estudos que a gente tem feito na área mais de sociologia organizacional estão caminhando no estudo da identidade. Então acho que você ainda tem um caso, inclusive, muito interessante na mão. E eu vou mais... Não, e falando até só pegando um gancho com relação à identidade, mas também a identidade do negócio, do propósito. Também. Então, quando ele falou do momento da pandemia, e que foi um momento aí, de novo, mais uma luzinha aqui para o pessoal, que a gente sempre fala, do comportamento empreendedor, a capacidade adaptativa de acordo com o cenário. E aí, então, veio um cenário nunca antes visto, né? E vocês tiveram que se adaptar para continuar sobrevivendo. Mas aí você falou uma coisa assim, mas a gente voltou ao nosso propósito. Exato. Voltou lá no core, né? na essência, então, assim, né? a gente não vai fazer qualquer coisa. Vamos voltar na essência para ver como é que a gente pode agora enfrentar esse novo desafio. Né? Então, acho que tem um cuidado aí, que quando a gente fala de modelos de negócios digitais, e às vezes, muitas vezes a gente vai para uma coisa assim, é tecnologia tal, mas a tecnologia é um meio. Né? E isso ficou muito claro também, né, na fala do Thiago. É um meio. No fim das contas, a inovação, ela é feita para as pessoas e por pessoas, né? Então, quando você diz assim, na verdade, o centro são as pessoas, né? A tecnologia é um meio para a transformação e poder oferecer algo melhor para o mercado, mas sempre pensando, né, no bem do outro, né? Do desenvolvimento social mesmo. E eu acho que a Clean, ela nasce bem com esse propósito mesmo, né? Ela tem um propósito social muito forte. Sim. E isso está muito claro no propósito, né, da Clean. E isso não pode se perder. Então, acho que quando você deu esse exemplo, ficou bem claro a identidade também, o propósito do negócio, né? E falando também de negócios digitais, a gente sempre fala, né, Thiago, assim, a gente sempre vê aquela coisa da metodologia Lean, né, que a gente está sempre construindo, medindo, aprendendo. Sim. E aí você falou assim, não, a gente estudou muito o mercado, né, dados secundários, enfim, ver qual é a realidade hoje, quantas diaristas existem no mundo, quantas existem no Brasil, enfim. Mas, principalmente, a gente foi o quê? Ouvir o cliente. E aí que a gente tem grandes respostas, né, Thiago? O que você acha com relação a isso? Isso fez parte da metodologia mesmo para a criação do negócio, mesmo que às vezes indiretamente, porque às vezes a gente não tem muito claro o design que a gente está construindo para a modelagem do negócio, mas de qualquer forma deu para perceber durante a tua fala que essa é uma preocupação constante, né, de estar sempre ouvindo as pessoas para entender de fato a necessidade, né? E como é que a gente oferece a melhor solução atendendo a expectativa do cliente, né? Muito legal. Eu fiquei com um monte de coisa para falar aqui, mas vamos responder a resposta da professora Sara, né? Sim, é perceptível o nosso negócio, esse aprendizado constante e saber ouvir o cliente, ouvir a necessidade, ouvir o mercado. Hoje a gente é investido, né, pela Curitiba Angels, participamos de diversos programas de inovação, participamos de Sinapse da Inovação, que tem investimento a fundo perdido sem contrapartida, tem o Rocket, tudo que a gente vai falar mais um pouquinho, mas numa das reuniões de conselho, quando a gente decidiu ir para o lado da franquia, nessa evolução de marca, a gente foi para a franquia e a gente foi questionado muito forte, porque nós nascemos como um modelo de uberização. Então, essa palavra até virou verbo, né? Uberização. O que é uberização? Então, é um modelo que busca comprovar escala conectando duas pontas. E comprovar escala é o quê? Por exemplo, a partir de Curitiba, eu atender todo o Brasil com um custo operacional reduzido, trazer eficiência operacional para ter o maior
ganho possível, né? E com isso, na visão da Clean, por exemplo, quanto maior a eficiência operacional tiver, eu consigo ter uma taxa de intermediação menor para diarista, né? Só que a gente testou, validou, pivotou, testou, validou, viu o mercado e chegou o momento que a gente falou, não é o modelo de negócio que vai funcionar. Como eu comentei um momento, né? Eu vi 6 projetos muito legais encerrarem suas operações. E não foi só a pandemia foi a pá de cal, sabe? Que era um modelo que vem com muita dificuldade de conectar esses profissionais autônomos, e a gente tinha já nessa evolução da marca que veio, a gente estudou, na época nós atendíamos Curitiba, Balneário Camboriú, Itajaí, Joinville e Blumenau. E o meu esforço para atender Santa Catarina, que era 6 cidades de Santa Catarina, eu calculo que era em torno de 50% esforço de marketing, tanto monetário, marketing quanto time, e esforço de atendimento também, assim, era altíssimo para ter um resultado de 10% de faturamento, talvez nem isso. Então você analisa que é um esforço altíssimo para um resultado pequeno. Mas só que eu precisava comprovar esse modelo de escala, né? Porque startup fala muito em capital, a gente precisa de capital externo ou capital de terceiros para acelerar o negócio, para comprovar o modelo de negócio, para comprovar o modelo de escala. E eu precisava comprovar esse modelo de escala, mas não estava acontecendo. E eu fui para Joinville diversas vezes, ouvi diarista, ouvi cliente. Então, a minha forma de pesquisa também lá atrás sempre foi ouvir o cliente direto. Eu entendo, eu brinco, né? Às vezes tem uma coisa que os professores não gostam que eu fale, mas a pesquisa de marketing lá, às vezes é difícil. Você faz, você divulga, o índice de resposta é extremamente baixo, e quando você vai, não é teu público. Então, o que eu fazia? Quando eu tenho um cliente, eu ligo, entendo, converso, né? Por que você contratou? O que você gostou? O que você acha que poderia melhorar? Né? Por que você não contrataria? E assim eu vou desenhando, e a gente veio ao longo de um tempo construindo isso e veio aquela reflexão. Calma, esse modelo, além da gente criar o EduClean, a gente viu que esse modelo de uberização não ia funcionar, na minha visão, tá? Não vai, e foi aí que a gente tomou uma decisão estratégica ouvindo o mercado. Vamos pro lado de franchise. E daí, como eu estava falando, nessa reunião de conselho dos investidores aí que a gente teve 2, 3 ali que ficaram meio, não, cara, franquia eu acho que não, tem que testar mais o modelo de uberização, porque você tem tecnologia, você tem automação, consegue trazer essa eficiência, mas lá na ponta ainda tem uma questão de regionalidade, uma cultura regional do cliente, da profissional, que a gente daqui de Curitiba, como é que eu resolvo? Né? Vou pegar uma cidade de lá do Maranhão, que seja a capital, São Luís do Maranhão. Ela tem as particularidades do povo de lá. E a gente não vai saber resolver todos esses problemas. Né? E fora que precisaria de um investimento muito alto. E também o mercado de franchising, ele se autofinancia, porque quem vai entrar como empreendedor, como franqueado, paga uma taxa para entrar. Então é uma forma de se autofinanciar e trazer pessoas especializadas na ponta atendendo. Então eu sempre brinco que nós unimos com todo esse estudo, pesquisa, entendimento de mercado, a gente buscou unir o que é de melhor entre tecnologia, inovação, empreendedorismo e startup, com um mundo um pouco mais tradicional do franchising, de franquias, para trazer o quê? O melhor resultado possível para as pessoas na ponta. Que eu sempre falo, no final são as pessoas, né? O cliente. Sim. Então, foi isso. Então, assim, a pergunta da professora Sara é justamente assim, você tem que estar atento ao que o mercado está te dizendo, né? Você tem que ter essa sensibilidade para saber, porque às vezes é muito comum, então quando a gente fala de MVP, de pivotar, se você fica focado no seu produto, e às vezes o teu produto não resolve o problema da pessoa, do cliente final, das pessoas, você vai investir, você vai insistir e não vai para frente. Infelizmente, a gente vem vendo grandes startups hoje sofrendo, porque sobreviveram com um altíssimo capital injetado. Mas uma coisa eu sempre brinquei, e a hora que esse dinheiro acabar? Né? Como é que vai fazer? A hora que acabar o cupom de desconto lá? As pessoas vão continuar usando, será? Então é uma realidade que começa a se mostrar aí. Então a gente tomou essa decisão difícil, mas eu acho que uma decisão muito importante que muda muito. Então a gente pivotou completamente, né? Além de sair do modelo de uberização mulher de franchising, surgiu o PagClean, que é uma forma de a gente continuar mantendo o nosso impacto social, mas sempre atento e ouvindo o mercado. Até, Thiago, deixa eu aproveitar que você falou ali de MVP, né? E para quem aí está começando a pensar, prototipar uma ideia, para testar o produto mínimo viável,
viável. Conta pra gente como é que foi no início, porque às vezes a pessoa tem assim, ai meu Deus, é uma plataforma, eu vou precisar de alta tecnologia para testar a minha ideia, para ver se os benefícios que eu estou pensando que eu vou entregar para o cliente, de fato eu vou conseguir entregar, ficar com aquela coisa que você acabou de falar, assim, apaixonado pelo desenvolvimento do produto, e quando vai para o mercado não era bem aquilo, nem tem clientes, nem tem demanda suficiente para aquilo. Conta como é que foi o início pra gente ali, como é que vocês iniciaram com a construção do MVP, a testar o MVP de vocês. Tem uma coisa muito legal de aprendizado nessa jornada minha, assim, é justamente ouvindo. Quando a gente está começando, é mais novo também, a gente muitas coisas que falam, não faz sentido isso, não sei se vai dar certo, preciso de fazer essas coisas, né? E fica naquela dúvida. Mas hoje eu olho assim, cara, realmente, são estratégias que já foram desenhadas e pensadas e funcionam, né? Então, o MVP a gente brinca hoje e fala realmente, se você não teve vergonha do seu MVP, é porque você não fez o MVP direito. Mas e a gente, nosso primeiro MVP, os clientes, assim, a gente mandava, a gente fala os early adopters, né? Que são os clientes iniciais que gostam de testar a tecnologia ou produto novo. Você manda para esses clientes chaves para testar, falando, cara, tá ruim, né? E você vai melhorando. Mas ainda um passinho para trás, professor, que a professora conhece a história, ela faz essa provocação muito legal, né? Nós ficamos 6 meses somente com o WhatsApp. 6 meses. Foi em 2017. Surgiu em junho até dezembro. Nós fizemos... tô sem meus slides aqui, né? Mas, se eu não me engano, 600 serviços, 600 faxinas. Somente com WhatsApp. Tinha um site, ali depois de uns 3, 4 meses, somos a Clean, sabe? Agendamento, tudo pelo WhatsApp. Aí era planilha por trás, liga para diarista, cara, você tem que ir em tal lugar amanhã, em tal lugar amanhã, em tal lugar amanhã. Eu sempre faço um paralelo muito interessante com o case, né, do Thales Gomes, que é da EasyTax. Ele conta esse case dele, muito legal. O EasyTax começou, as pessoas achavam que tinha um aplicativo super legal por trás e lá era um monte de gente, brinca os Minions, né, distribuindo, ligando pro taxista, e a gente também começou assim. Mas ainda assim, depois de 6 meses a gente fez o primeiro site, fez uma agendinha bem mequetrefe lá. Usei assim, eu não era desenvolvedor, apesar de eu vir da área de tecnologia, eu sempre trabalhei com pessoas, na área de negócio, sempre fui um resolvedor de conflitos, então mesmo na área de tecnologia. E eu não era desenvolvedor, mas como bom empreendedor tive que fazer de tudo. Então comecei a desenvolver meu primeiro sitezinho no WordPress, aí fiz uma agendinha ali, coloquei um cartão de crédito para pagar por trás, de forma muito rudimentar mesmo, simples, e foi mais um ano. Então foi 2018 inteiro com esse WordPress. 2019, lá pela metade de 2019, que a gente lançou um aplicativo e daí um site. Ele ficou por muito tempo no WordPress, mas daí a agenda já estava dentro de um sistema próprio. A agenda que eu digo assim, o sistema que o cliente entra ali e faz a configuração, a simulação dele. Vejam, metade de 2019, a gente está falando aí de 2 anos. 2 anos para ter um sistema próprio e que depois evoluiu muito para o que é hoje. Hoje, depois de 5 anos, a gente lançou o aplicativo novo para cliente este ano. A gente tinha um aplicativo lá, usando terminologias, né, de técnicas de tecnologia. O nosso primeiro aplicativo para cliente e para profissional era um WebView, que por trás roda um site feito em HTML. E os das profissionais está assim até hoje. Agora que a gente conseguiu entregar o primeiro aplicativo nativo Android e iOS para clientes. Mas agora, assim, eu sou apaixonado pelo aplicativo que a gente criou. Tá muito bonito, pessoal. Tá mesmo, muito pessoal. Bonito, cheio de coisa. A gente lançou serviços novos ali. Então tá muito legal. Então agora a gente aprendeu a ter essa tecnologia in-house, que a gente chama, dentro de casa. E agora o próximo passo, roadmap de desenvolvimento, é transformar o aplicativo das profissionais também para nativo Android e iOS. Vou aproveitar e informar aqui para você que está assistindo, vou colocar na descrição, né? Vou colocar para você baixar aí o aplicativo e ver se está bonito mesmo. Aí você diz para a gente se está bonito ou não. E vou colocar também o site, né? Para você poder ver e de repente conhecer um pouco melhor a empresa. Deixa eu só perguntar uma coisa também. Professor Como é que Luciana, funciona hoje em dia, né? Se eu puder, que você fez uma provocação. Eu fiz? Muito legal. Que quando você fala, né, dos estudos sociológicos da pessoa, não sei se você usou a palavra pertencimento, acho que você usou outra palavra, né? Acho que Identidade. Identidade. Eu falo sempre de pertencimento. Por que a gente, o nosso molho secreto especial, o nosso core é cuidar dessas profissionais? E a gente pergunta, mas e como você faz isso? Então, você está falando que você cuidar da valorização, mas como? Eu trouxe técnicas que eu sempre comento, que eu estudei e por aprendizado próprio, do marketing multinível.
Que eles têm essa habilidade muito grande de fazer que as pessoas que estão dentro do projeto do marketing multinível sejam evangelistas e engajadoras da marca. Elas se sentem parte da coisa, Exato. né? Elas se sentem parte, pertencem a algo maior, né? Vocês viram, quando eu comecei as minhas falas aqui, eu falava, gente, eu já trabalhei em grandes multinacionais. Não quis trazer nome, mas é muito comum. Eu trabalhei na Renault do Brasil. Você tem esse sentimento. Putz, eu trabalho numa grande empresa, eu gosto da empresa que eu trabalho. E as diaristas normalmente ficam soltas. Não tem essa sensação, esse sentimento de pertencimento. Parte, né, então a gente trouxe essas técnicas do marketing multinível para que elas sejam engajadoras e promotoras da marca. Então passa por várias técnicas, habilidades que a gente desenvolve e, claro, passa, por exemplo, por premiações mensais e anuais. Então a gente tem o dia de rainha, o dia de beleza, tem um restaurante que vai o marido, o filho, leva todo mundo, tem cinema, tem encontros presenciais. A gente anda meio um pouquinho afastado disso, porque depois da pandemia a gente não conseguiu retomar isso de fato, até por custo tudo, porque assim, a gente hoje tá com um momento ainda delicado, não teve uma recuperação 100% todo mundo, né? Então tudo tem custo, mas dentro do possível a gente tenta ter encontros mensais com elas para estar próximo delas, para falar, cara, às vezes é só uma palavra mesmo. Pô, eu sempre falo nos meus treinamentos ou nos meus eventos com elas, nós estamos aqui por vocês e para vocês. E é de fato isso. Eu tenho que fazer o melhor para entregar. Você é minha cliente. E a gente está aqui para você. Então, o que eu faço? Quando a gente tem esses eventos, eu chamo elas no palco, que eu aprendi com o pai da professora Luciana aqui, né? Com o Daniel. Eu assisto as palestras do Daniel. E aquilo às vezes é um abraço. Vem aqui. Você sabe, você pertence a este projeto, você faz parte desse projeto. A gente mostra os feedbacks, mostra as avaliações, mostra o quanto ela ganhou, a premiação que ela ganhou, para também incentivar, empolgar e motivar todas as outras. Isso tem um resultado muito bom, que é o que a gente está aí até hoje, né? Eu acho que essa percepção de vocês, acho que foi fundamental para o negócio, né? De entender que você tem um problema de um cliente final, ele precisa da casa dele limpa, mas que quem executa isso não é a empresa de vocês, mas é também um cliente seu, né? Exato. Que é uma pessoa que está se dispondo a dizer, não, eu quero trabalhar com você, quero estar de parceria com você. Porque ela poderia dizer assim, não quero trabalhar para você, eu vou lá direto, então, você tem... E né? a maior dificuldade, por exemplo, desses projetos que encerraram, uma das dificuldades, porque eu falo para vocês, outra coisa assim que eu estou muito envolvido nos projetos de inovação e a professora Sara tem certeza que vai concordar com o que eu vou falar. Coisa mais comum é alguém falar, um aplicativo para conectar profissional. Que hoje é muito Uber, nas redes sociais o pessoal brinca, né? Uber do que você vai fazer, né? Uber do quê? Porque eu falo que é uma dor fácil de identificar. É fácil identificar. Porra, podia ter um aplicativo que conecta a diarista aqui e funciona, ou seja, qualquer tipo de... A manicure com a manicure. Só que resolver o problema de fato, aí é outra história, bem difícil. E tem muitas dificuldades para serem percebidas, né? Uma delas é justamente isso. Quando você não tem esse sentimento de pertencimento delas, elas são suas concorrentes. Sim. Porque ela vai atender a professora Sara, vai chegar, Sara, aqui tá meu telefone e depois você me liga. E o cliente também, se o cliente também não vê valor na plataforma, a profissional não vê na plataforma, eles vão fazer o bypass que a gente chama. Sim. Né? E vão fazer por conta. Então, você não pode ter elas como sua concorrente, você tem que tomar muito cuidado com isso. E eu vi muito projeto falhar nesse sentido. Então, a gente toma muito cuidado com isso e é o que eu sempre falo, o resultado tá aí. É aquilo que a gente sempre fala, né? Até nas nossas aulas, né, Thiago? A plataforma é só um meio, ela não é o negócio. Sim. Gente, fiquem atentos a isso. Porque muitas vezes você confunde achando que a plataforma é o negócio. E não é o negócio. Ela é só uma forma de conectar. Né? E nesse caso, é uma forma de conectar, mas tem que ter um modelo de negócio por trás, né? Que tem que avaliar todo o resto que faz parte, todos os elementos principais para o funcionamento do negócio, né? E aí eu acho que o Thiago... E o que eu acho interessante, assim, que eu gosto de enfatizar da proposta da Clean, é que ela tem, como eu já disse, né, esse apelo social, né? Mas ela também ela transmite valores muito importantes para a gente. Então, quando ele fala assim do estereótipo, que muitas vezes é percebido pela sociedade da diarista, né? Essa coisa de trazer o que você disse, Lu, a identidade desses profissionais, né? O que o próprio Thiago disse, assim, elas fazerem parte, elas perceberem que elas são capazes de entregar e que elas devem ser profissionais, sim, competentes. Né? Então, eu acho que isso tudo
transmite os valores da Clean, né? Então, para quem está assistindo, apoia a Clean, porque a Clean, além de ser assim, um projeto que nasceu aqui na universidade, e falando em pertencimento, a gente super puxa a sardinha, porque também, né, é da PUC. Mas porque ele realmente tem valores assim que são super importantes para um negócio, né, com um propósito muito claro e com valores e princípios muito bem definidos. Eu acho que esse é aí que faz com que a Clean esteja tão bem, né, mesmo passando por um momento de pandemia que poderia ter quebrado, de fato, pela natureza do negócio, poderia ter quebrado. Eu sempre... Tem 2 startups que começaram muito antes da Clean, lá de São Paulo, que é a Parafuso e a Blumpa. Elas juntas já levantaram cerca de 15 milhões de reais. Elas tiveram que se juntar para sobreviver e estão apagadas do mercado. E eu falo, a Clean, assim, trazendo o número, a gente levantou 150 mil, assim, e, gente, é dificuldade. Eu tenho um conselho de administração, eu tenho investidores por trás que cobram pesado, às vezes, teve momentos de eu e minha esposa, a gente é junto no parceiro no projeto até hoje, de chorar, assim, putz, é difícil, sabe? Mas hoje a gente olha para trás e tudo que a gente conseguiu construir com esses 150 mil apenas e fazer, assim, sobreviver, já é um grande sucesso aí. Agora a gente está pronto para alçar voos bem legais. E falando nisso, Thiago, conta pra gente. A gente está sabendo aí que vocês estão participando do Rocket. O Rocket, para quem não conhece, é um programa da RPC, que a PUC está como parceira, né, neste ano. E a Clean está participando. Conta pra gente como é que está a participação da Clean, qual que é o propósito desse programa. Convido o pessoal aí para participar, assistir. Show. Então, o Rocket, eu sempre falo, né? É um dos maiores programas o maior reality show de inovação, empreendedorismo e startups aí do Brasil. É aqui do Paraná também, né? Agora é bicho do Paraná, igual a RPC coloca. Parceirão da PUC, a PUC está sempre muito envolvida, junto com a Hot Milk. E ele é um reality show. Então, assim, para quem gosta de reality show, é muito legal acompanhar. Para quem gosta de BBB, por exemplo, né? Ele é um reality show que traz o dia a dia das startups, né? De justamente essas dificuldades, esses problemas, de como resolve esses problemas, de como essa luta aí diária de construção de uma startup passa tudo. Então são vários episódios que a gente vem gravando e tá lá no site do G-Show. Então, pessoal, convido vocês a assistirem os programas, os episódios do Rocket. Nós já participamos do Rocket 2020. Na época tinha a órbita que nós fomos selecionados com a inscrição, era impacto social. Então, reforça muito o que a gente traz aí, né? E é engraçado também, porque no Rocket 2020 me acendeu justamente o que teve toda essa transformação, foi 2020, e eu não trazia tanto essa questão do impacto social, apesar de ser, a gente às vezes não sabe comunicar direito, não tem esse entendimento de fato, e hoje a gente sabe, cara, sim, somos um projeto de impacto social que tem essa finalidade, esse core principal. E lá a gente ficou em segundo lugar em 2020, e daí em 2022 fomos convidados novamente, estamos dentro da órbita again, né? Que é o novamente. Então estamos lá novamente, contamos com o seu apoio aí, porque tem alguns momentos do Rocket que são votação online, que os projetos precisam pedir para as pessoas votar na Clean como projeto legal. Então peço lá, pessoal, vote na Clean, fique atento, acho que se a hora que tiver ali, for lançado os vídeos, as pessoas colocam o link lá e fique atento, se puder ajudar a Clean, a gente vai ficar muito grato. Vamos ajudar, hein, pessoal? Fica ligado que votação vindo por aí. Clean, não vai esquecer, hein? C-L-I-N, Clean. Isso, Clean. E já no Rocket, ainda falando, já foram lançados 3 episódios. Então, a nossa órbita, a Again, é um episódio novo toda segunda-feira. E todo episódio tem uma eliminação. Então, é bem real. Tem umas provinhas bem legais. A gente já sobreviveu a algumas provas. Eu fosse vocês, dava uma espiada lá. E aprender mais, estar atento sobre esse mundo de inovação e empreendedorismo que, cara, é muito legal. Eu, assim, sou então apaixonado é sempre na segunda, né? Da nossa órbita, do iGAN, toda segunda. Mas tem episódios todos os dias. Então, tem órbita de agro, tem órbita de estilo de vida, cidade inteligente, se não me engano. Não tenho certeza todas as órbitas ali. Mas todo dia tem uma órbita lançando. A nossa é na segunda-feira. Então, pessoal, dia 6/6, 6/6, segunda-feira, próxima segunda-feira, fiquem atentos lá. 6/6 vai ter uma coisa muito legal. Nós estaremos ao vivo fazendo um hackathon. Na segunda-feira, lá no Vale do Pinhão também. Quem não conhece Vale do Pinhão, gente, nós temos... Foi eleito, acho que ficou o segundo melhor ou maior ecossistema do mundo de inovação, pessoal. Vale do Pinhão é o ecossistema que a gente fala. Não é de ninguém, não pertence a ninguém, que é todo mundo ao mesmo tempo. Então, faz parte desse ecossistema PUC, a Hot Milk, outras instituições de ensino,
a própria Prefeitura de Curitiba, as startups inseridas, as grandes empresas que apoiam. Então a gente tem um ecossistema muito legal. Quem não conhece, dá uma pesquisada, dá um Google lá, Vale do Pinhão. É um ecossistema de inovação muito legal. Então o U-Rocket faz parte desse ecossistema de Curitiba, que é referência no Brasil hoje. Segunda-feira, nosso episódio vai ser um hackathon ao vivo, transmitido ao vivo lá pelo G-Show. E a gente vai, não sei qual que vai ser o desafio ainda, hein? Quero ver. Então a gente vai precisar muito contar com o pessoal que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente aqui, o nosso podcast também, né? Tem gente que vai estar só ouvindo. Assistir, né? Mas para assistir o episódio e ao apoiar vivo. a Clean. Então não Exato. deixem de apoiar a Clean, pessoal. É isso aí, pessoal. Mais um Business Connection para você. E hoje tivemos o Thiago da Clean aqui com a gente. Espero que você tenha gostado e aprendido um pouco mais sobre esse mundo de startups, esse mundo que a gente está aí digitalizando cada vez mais, mas também sempre humanizando muito, como um exemplo muito claro aqui que o Thiago trouxe pra gente, né? Trazendo a coisa da humanização da identidade dentro também do digital. Obrigada, viu, Thiago? Obrigado, professoras. Foi um prazer. Obrigada, Thiago. E, pessoal, continue apoiando aí o nosso projeto também, não é? Business Connection, que quer trazer sempre para vocês novidades aí de modelos de negócios digitais. Valeu, um abraço, até a próxima!